Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O patrulhamento da Avenida Brasil foi reforçado um dia depois do tiroteio entre policiais e criminosos que provocou mortes de trabalhadores e fechou a via expressa mais importante do Rio de Janeiro. Hoje, os parentes das 3 vítimas foram ao IML para liberar os corpos. Famílias que nunca se viram, unidas pela dor. Renan é filho de Renato Oliveira Alves Reis, de 48 anos, que estava a caminho do trabalho quando foi atingido por uma bala perdida enquanto dormia dentro do ônibus. Minha mãe me ligou, né, cara? Tava descansando do trabalho, minha mãe me ligou, filho. Tu pai levou um tiro. Minha reação. Renan esteve hoje no Instituto Médico Legal, no centro do Rio, para liberar o corpo do pai. Ao mesmo tempo em que parentes das outras 2 vítimas faziam o mesmo na Baixada Fluminense. O motorista de aplicativo, Paulo Roberto de Souza, de 60 anos, estava dentro do carro quando foi atingido. Ele era um cara que ele vivia para a família dele e foi covardemente tirado da gente. Já a família do motorista de caminhão, Geneilson Eustáquio, de 49 anos, preferiu não se identificar. Sentimento de revolta, né? Mais revolta do que propriamente a dor, porque a gente vê isso acontecer todo dia. Hoje, o policiamento nas proximidades da comunidade foi reforçado. A Polícia Civil investiga de onde partiram os disparos que provocaram o fechamento da Avenida Brasil por cerca de 2 horas. Uma comitiva da Secretaria Nacional de Segurança Pública também vai se reunir com integrantes do governo do Rio para discutir ações que ajudem no combate ao crime organizado. O encontro está previsto para a próxima terça-feira. Somente este ano, 61 tiroteios foram registrados no entorno da Avenida Brasil. Na operação de ontem, um suspeito foi baleado e está preso. 2 granadas também foram apreendidas. Veja agora outros destaques do dia. Temporal deixa mortos, desaparecidos e provoca estragos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Chuva enche reservatórios e conta de luz vai ficar mais barata em novembro. Governo federal e mineradoras assinam um acordo de 170 bilhões de reais pela tragédia de Mariana. Funcionários denunciam a falta de itens básicos em um dos principais hospitais do país. No Oriente Médio, ataque do grupo terrorista Hezbollah deixa mortos em Israel. E a rara imagem das inundações no deserto do Saara. Oferecimento, Crédito Bradesco, dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. Duas pessoas seguem desaparecidas por causa das chuvas em São Paulo. Até agora, 4 mortes foram confirmadas. Mais de 70 mil clientes continuam sem luz. Moradores de áreas atingidas contabilizam os prejuízos. Parte da árvore que caiu sobre esta casa, na zona norte de São Paulo, havia sido retirada. O imóvel foi interditado e a proprietária ainda não sabe o que fazer. A gente bate na casa do vizinho, né? A gente, nessa hora, precisa entrar, não tem como. A Defesa Civil de São Paulo alerta que há previsão de mais chuvas, principalmente na região metropolitana da capital paulista neste fim de semana. Quem mora próximo a rios ou em áreas com risco de desmoronamento precisa ficar atento. Tem que olhar as condições do imóvel, se apareceu rachadura, olhar para o lado de fora, se tem poste ou árvore inclinando. E aí, claro, qualquer um destes sinais é abandono imediato do local e aí vai ligar para a Defesa Civil e para o Corpo de Bombeiros. Outra orientação é jamais atravessar áreas alagadas. Foi o que aconteceu com esta jovem em Campinas, no interior do estado. Ela estava perto de um carro que era levado pela enxurrada. Sara de Souza, de 18 anos, foi arrastada pela correnteza. Ela ainda está desaparecida. A gente desceu margeando o rio aí, ó. A água está baixa, mas não encontramos nada. Não sei se ela desceu, se enroscou em algum lugar e a gente não está conseguindo visualizar.
Também em Campinas, foi encontrado o corpo de Jair da Silva, de 22 anos. Ele estava dentro de uma galeria quando foi surpreendido pela inundação. Houve outras 2 mortes. Em Itapira, uma árvore caiu sobre o carro de Rodrigo Escoton, que morreu no local. Em Itapeva, Adriana Almeida foi atingida pelo desabamento de um muro. Em Itu, um poste atingiu um carro e provocou a morte de Jaqueline Machado. Segundo a Defesa Civil, 23 municípios do estado enfrentaram transtornos. Em Ourinhos, os ventos passaram de 120 km por hora. A chuva no Rio de Janeiro também provocou estragos e mortes no estado. A polícia vai investigar a queda do muro que matou 3 operários numa obra. Parentes dos 3 operários mortos foram ao Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para reconhecer os corpos. Eles prestavam serviço para a Companhia de Águas e Esgotos do Rio, a SEDAI, e trabalhavam na construção de uma nova unidade da estação de tratamento do Guandu. A forte ventania de ontem derrubou um muro da obra e provocou as mortes. Entre as vítimas está Alain Amoedo, irmão de José Ricardo. Eu acho o seguinte, você já está há um tempo daquele, por que não fala assim, ó, vamos parar aí, ó, vamos esperar. Um outro operário também ficou ferido. A SEDAI informou que lamenta o ocorrido e disse que está prestando assistência à família dos trabalhadores. A polícia investiga o acidente. Em outras regiões do estado, o temporal também causou estragos. Os ventos de até 90 km por hora destelharam casas e derrubaram árvores. Em Copacabana, na zona sul do Rio, o dia foi de limpeza. A marquise de um hotel foi atingida por uma árvore e evitou que carros fossem destruídos. Foi um alívio, de verdade, só tá sujo, mas tranquilo, isso aí a gente lava. Na Baía de Guanabara, um navio em reparos chegou a se desprender do cais e ficou à deriva, mas foi recuperado. O maior volume de água foi registrado aqui na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. O Corpo de Bombeiros atendeu mais de 140 ocorrências em todo o estado. O Rio de Janeiro continua em alerta, com previsão de novas pancadas de chuva e rajadas de vento. O ideal é não ficar debaixo de árvores e de marquises, por exemplo. O correto é ir para dentro de uma edificação, que é o local mais protegido. Funcionários do Hospital João 23, em Belo Horizonte, denunciam a falta de insumos básicos na unidade. Segundo médicos e enfermeiros, não há, por exemplo, luvas e esparadrapos para os atendimentos. Para não prejudicar ainda mais os pacientes, o jeito foi improvisar. Uma garrafa plástica usada para coletar a urina de um paciente internado. Alguns estão até improvisando, utilizando garrafa PET, para vocês terem uma ideia, de refrigerante cortada, para poder estar utilizando para não fazer na roupa ou ter que ficar usando fralda e molhando a roupa toda hora. Os funcionários denunciam a falta de insumos básicos, como luvas, jalecos, pinças, esparadrapos e coletores urinários. Segundo eles, o problema já dura mais de um mês e, em alguns casos, prejudica o atendimento aos pacientes. Marcos procurou o hospital, referência nacional no atendimento a politraumatismos, depois de sofrer um acidente de moto. Ele quebrou o braço direito e teve escoriações pelo corpo. O Suchimen afirma que alguns curativos não foram feitos. Não fizeram a limpeza, não colocaram curativo nem nada. Do jeito que ficou, eu saí daqui da mesma forma. Tinha mais umas 4 pessoas que relatou também, que estava com ferimento e não teve o curativo. Este comunicado do hospital detalha quais são os materiais que estão com o estoque crítico, o prazo de reposição e opções para substituí-los. São 19 no total. Para receber o coletor urinário, por exemplo, é preciso esperar 60 dias. Até lá, a orientação é usar fraldas. O tempo de espera para a chegada dos esparadrapos é o mesmo. Para as luvas de látex, não há prazo para reposição. Há situações que profissionais estão trazendo de casa o esparadrapo. Há outros profissionais que acabam conseguindo emprestar do gelco. O gelco é um agente para transfusão do soro. Aqui também está faltando. Em nota, a direção do hospital informou que alguns itens estão em fase de aquisição e que vai remanejar materiais dos outros hospitais da rede para normalizar o quanto antes o abastecimento.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou hoje que vai reduzir o valor cobrado pelo consumidor nas contas de luz a partir de novembro. A tarifa vai mudar de bandeira vermelha 2 para bandeira amarela. A cobrança vai passar de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos para R$ 1,88. De acordo com a ANEEL, a mudança de bandeira foi possível por causa do aumento das chuvas, melhorando as condições de geração de energia no país. Agora, a previsão do tempo. Vamos saber com a Lidiane Sayuri se a chuva vai permanecer durante o fim de semana. Oi, Lid, boa noite. Vem chuvarada por aí? Vem sim, Cris. Vamos ter temporais nas regiões sudeste e centro-oeste e sol na região sul do país. Boa noite para você. Celso, boa noite. E boa noite para você de casa. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta laranja de chuva intensa para este fim de semana em mais de 1.000 municípios. As capitais Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Campo Grande seguem na rota dos temporais. A chuva vem forte, com ventanias, principalmente à tarde. É alto o risco de queda de granizo. As temperaturas sobem e a sensação será de tempo abafado, com máximas entre 28 e 33 graus. Em São Paulo, sábado de chuva forte com ventos em torno dos 50 km por hora. Faz até 28 graus. O domingo será chuvoso, o sol mal aparece e as temperaturas caem. Máxima de 19. Hoje, os estados de São Paulo e de Minas Gerais foram os que mais registraram chuva. E pelas imagens de satélite, as nuvens carregadas continuam sobre o sudeste. Amanhã, a frente fria estacionada na altura do Rio de Janeiro forma um corredor de umidade que provoca chuva nas regiões norte, centro-oeste e sudeste. No giro de temperaturas, sábado à tarde com 22 graus em Porto Alegre. Em Vitória faz até 32. Em Goiânia, 31. Em João Pessoa, 27. E até 36 em Boa Vista. Tempo delivery. A Maria é de Manaus, capital do Amazonas. Oi, Maria. Sábado quente e abafado sem nada de chuva. Faz até 36 graus. No domingo chove a qualquer hora e faz 34. Na segunda, o sol volta. A Clarice quer saber se vai chover em Americana, São Paulo. Boa noite, Clarice. Até domingo tem previsão de chuva no interior de São Paulo. As máximas ficam entre 28 e 31 graus. Na segunda, o tempo volta a ficar ensolarado. Para participar e aparecer por aqui, basta postar uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Até já, Lidy. Ainda hoje, governo federal assina acordo de 170 bilhões de reais com mineradoras pela tragédia de Mariana. Projeto para dar transparência às emendas parlamentares é protocolado no Congresso Nacional. O objetivo é destravar emendas bloqueadas pelo STF. O vice-presidente do PT no Distrito Federal, Vilmar Lacerda, foi preso suspeito de violência sexual contra 2 adolescentes, uma delas de apenas 13 anos. A Justiça decidiu manter a prisão preventiva de Vilmar Lacerda depois que o político passou por uma audiência de custódia. Ele nega as acusações. O vice-presidente do Partido dos Trabalhadores no Distrito Federal é investigado por suspeita de violência sexual contra 2 adolescentes, uma de 13 e outra de 17 anos. As investigações começaram depois que a polícia recebeu uma denúncia contra um empresário amigo de Vilmar. A polícia apura a existência de um esquema de contratação de garotas para programas sexuais. O processo está em segredo de justiça por envolver menores de idade. Vilmar Lacerda foi secretário do ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, e chegou a ser indiciado por improbidade administrativa pelo Ministério Público, mas foi absolvido pela Justiça em 2017. No mesmo ano, o político foi suplente do senador Cristóvão Buarque e chefe de gabinete da liderança do PT no Senado.
Em nota, o PT do Distrito Federal comunicou que Vilmar está afastado cautelarmente do partido até que se esclareçam os graves fatos noticiados. A defesa de Vilmar afirmou que a prisão é alicerçada em equivocadas premissas e em fantasiosas deduções elásticas. Os advogados vão entrar com o pedido de habeas corpus. O projeto para dar transparência às emendas parlamentares foi protocolado no Senado. O objetivo é atender às demandas do Supremo Tribunal Federal e entrar em acordo com o governo e destravar recursos parlamentares. O senador Ângelo Coronel protocolou o projeto que pretende atender às demandas do Supremo Tribunal Federal sobre transparência, rastreabilidade e controle das emendas parlamentares. O objetivo é que, com a aprovação da matéria pelo Congresso, os recursos bloqueados há mais de 2 meses sejam liberados. O texto prevê que a execução dos projetos com emendas parlamentares deverá ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União e todas as informações sobre a destinação das emendas deverão ser disponibilizadas no portal da Transparência. A proposta ainda atende a algumas demandas do governo. Prevê aumento real das emendas parlamentares, seguindo as regras do novo arcabouço fiscal, e que pelo menos 50% das emendas de comissão sejam destinadas a serviços de saúde. Eu quero nesse momento dizer que isso é um projeto, não é da minha autoria, é de autoria de todo o Congresso Nacional, uma parceria com o Poder Executivo e também atendendo ao Poder Judiciário. Nos bastidores, o clima segue tenso e indefinido. O projeto, como está, dá transparência apenas sobre os recursos de 2025. A exigência do STF é que as regras também sejam para as emendas liberadas este ano. E a proposta também não contempla todos os pedidos do governo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, encabeça um movimento para que a votação comece pela Câmara, não pelo Senado, para dar a palavra final aos deputados. O STF afirma que só vai autorizar a liberação das emendas após a aprovação pelo Congresso. A intenção do Legislativo é finalizar a votação na próxima semana. Eleições 2024. Vamos ver como foi o dia de campanha dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes, do MDB, participou de um encontro com advogados no centro da cidade. O candidato à reeleição disse que vai manter em um segundo mandato a segurança jurídica na cidade, com desburocratização e respeito a contratos para atrair mais empresas. Na Zona Sul, Nunes visitou um trabalho social com pessoas da terceira idade. Ricardo Nunes prometeu ampliar parcerias da Prefeitura com instituições na periferia para incentivar a prática de atividades físicas e a convivência entre os idosos. Na área da saúde, o candidato disse que vai dobrar o número de equipes das unidades básicas que fazem o atendimento na casa de pacientes com dificuldade de locomoção. Como a gente já está com a nossa rede integrada, com a questão de tecnologia, de informações compartilhadas, você tem um acompanhamento, através pela telemedicina, de que essas pessoas elas podem evitar muitas das doenças, fazer as ações preventivas para não chegar numa situação de maior gravidade. Guilherme Boulos, do PSOL, participou de uma live a convite do adversário do primeiro turno, Pablo Marçal, do PRTB. Boulos respondeu a perguntas sobre educação financeira nas escolas e disse que, se for eleito, vai investir em moradias populares e fazer o maior programa de regularização fundiária da cidade. Boulos não teve outras agendas públicas de campanha, nem deu entrevistas a veículos de comunicação. Durante a transmissão com Pablo Marçal, ele disse que pretende apoiar empreendedores da capital paulista por meio de incentivos financeiros. Criar a agência municipal de crédito com juro subsidiado para poder ajudar esse empreendedor a ter um empurrãozinho, a poder seguir o seu trabalho. Outro deles é criar o Acredita Mulher, para poder ajudar a mulher, a manicure, a esteticista, a salgadeira, a poder tocar o seu trabalho. O Instituto Real Time Big Data divulgou nova pesquisa sobre a intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo. Vamos aos números. Ricardo Nunes, do MDB, aparece em primeiro com 50% das intenções de voto. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 41%. Nulos e brancos somam 5%. Não souberam ou não responderam 4%.
considerando apenas os votos válidos quando são excluídos os brancos, nulos e os que não sabem ou não responderam. Ricardo Nunes, do MDB, tem 55% das intenções de voto e Guilherme Boulos, do PSOL, 45%. O levantamento ouviu 1.500 pessoas entre os dias 23 e 24 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa do Real Time Big Data foi encomendada pelo blog Três Poderes do R7.com e está registrada na Justiça Eleitoral pelo número SP 05803/2024. Veja a seguir. Deserto do Saara, no Marrocos, fica alagado após chuva rara na região. Israel bombardeia a região de fronteira entre Líbano e Síria. Exército diz que Hezbollah utilizava a passagem para receber armas. Telefone de Donald Trump é alvo de novo ataque hacker. E Kamala Harris faz campanha ao lado da cantora Beyoncé. O presidente Lula assinou um acordo bilionário de reparação dos danos causados pela tragédia de Mariana, em Minas Gerais. O acordo assinado hoje prevê repasses de 170 bilhões de reais em obras e indenizações às vítimas da tragédia em Mariana, Minas Gerais, em 5 de novembro de 2015. O rompimento da barragem do Fundão da mineradora Samarco destruiu o distrito de Bento Rodrigues. 19 pessoas morreram e 3 continuam desaparecidas. Eu espero que as empresas mineradoras tenham aprendido uma lição. Ficaria muito mais barato ter evitado o que aconteceu. Infinitamente mais barato. Certamente não custaria 20 bilhões evitar a desgraça que aconteceu. A gente não está lidando com coisas estranhas, está lidando com o ser humano. A gente possivelmente não consiga nunca devolver a totalidade dos prejuízos que essas pessoas tiveram. Porque tem o prejuízo psicológico, além das mortes, tem o prejuízo das coisas que as pessoas gostavam e que nunca mais vão ver. E que não tem substituto. Os recursos vão ser divididos em 3 partes. 100 bilhões pagos em parcelas ao longo de 20 anos para os municípios afetados. 38 bilhões de reais já investidos em medidas de remediação e compensação. E 32 bilhões pagos pela Samarco em indenizações individuais, reassentamento e recuperação ambiental. Antes da assinatura do acordo, o presidente Lula fez novos exames. Segundo o boletim médico, o quadro do presidente é estável e ele está apto para trabalhar em Brasília. Em recuperação, Lula desmarcou viagens importantes. Além de cancelar a ida à Rússia essa semana, ele também não vai para São Paulo votar no domingo, quando completará 79 anos. E também cancelou viagem à Colômbia na próxima segunda-feira, onde participaria de uma conferência sobre biodiversidade. A Polícia Federal fez uma operação contra o deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás, suspeito de comandar um esquema de desvio de verbas parlamentares. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em Brasília e em outras 5 cidades de Goiás. Gayer teve o celular apreendido pelos agentes. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a pedido da Polícia Federal. Na decisão, Moraes destacou que a análise dos dados extraídos de mídias eletrônicas, apreendidas com um dos assessores do parlamentar, revelou indícios de que Gustavo Gayer teria utilizado um imóvel em Goiânia, alugado com verbas de cota parlamentar, supostamente destinado ao funcionamento de um gabinete parlamentar e de uma escola de inglês. No relatório enviado ao Supremo, os investigadores afirmam que o deputado também teria usado verbas de gabinete para promover os atos antidemocráticos contra as sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro do ano passado. A polícia aponta ainda que o deputado criou uma organização de sociedade civil de interesse público para receber verbas de emendas parlamentares. Segundo a investigação, existem indícios da prática de pelo menos 2 falsificações de documento envolvendo a associação do deputado. Em uma rede social, Gayer criticou a operação da PF e o ministro Alexandre de Moraes. Eu não me envergonho de ter recebido a Polícia Federal na minha casa hoje, mas eu me envergonho
das pessoas, senadores, que poderiam estar lutando para acabar com essa ditadura e optam por não fazer nada. Alexandre de Moraes, eu não sei se o senhor já percebeu, mas quando o senhor manda fazer uma busca e apreensão na casa de alguém, essa pessoa é como se recebesse naquele momento o carimbo de honesto. Nos Estados Unidos, 2 irmãos condenados à prisão perpétua por assassinar os pais podem ser soltos depois de 34 anos. Laile e Eric Menendez sempre afirmaram que cometeram o crime por sofrerem abusos sexuais do pai e da mãe. O promotor do caso vai recomendar que, em vez de prisão perpétua, os irmãos ganhem o direito à liberdade condicional. A reviravolta no caso aconteceu depois que os advogados de defesa apresentaram uma carta escrita por Eric 8 meses antes dos assassinatos, em 1989. No documento, ele relatou a um primo os supostos abusos sofridos. Os pais, José e Kitty Menendez, eram donos de uma gravadora e de empresas de entretenimento. A história voltou a ganhar repercussão depois do lançamento de uma série sobre os irmãos Menendez. Uma nova audiência na Justiça está marcada para o dia 26 de novembro. O deserto do Saara, no Marrocos, está alagado. O fenômeno não era registrado havia décadas. Imagens gravadas por drones revelam a extensão das inundações. De acordo com o Serviço Meteorológico do Marrocos, a região sofre com chuvas fortes desde o final de setembro e até agora muitos pontos permanecem alagados. Foram mais de 200 milímetros acumulados, o que é raro para uma região desértica. A última vez que o Saara ficou alagado foi há 30 anos. O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral. Nós voltamos em seguida com a polêmica sobre a proibição do tratamento hormonal do chamado chip da beleza. O Jornal da Record está de volta. A proibição dos implantes hormonais por parte da Anvisa divide a classe médica. Alguns profissionais alertam para os riscos à saúde e outros defendem o uso responsável para o tratamento de doenças. Com taxas hormonais alteradas, Patrícia tentou tratamentos convencionais para lidar com a insônia, o cansaço e a falta de libido. Há 5 meses, procurou um nutrólogo e passou a fazer reposição hormonal com implante. Voltei a fazer meus treinos, de me alimentar melhor, tudo muda. Eu acho que um sono reparador, né? A gente acorda, desperta bem. Na semana passada, a Anvisa suspendeu a manipulação, a comercialização e o uso de implantes hormonais manipulados em farmácias, também conhecidos como chip da beleza. As autoridades sanitárias alertam que os implantes hormonais estão sendo utilizados no Brasil para várias finalidades que vão muito além da saúde, como redução de cansaço, por exemplo, e principalmente fins estéticos, e que muitas vezes esses hormônios usados em farmácias de manipulação estão na lista de substâncias controladas, como anabolizantes, por exemplo. O ginecologista do Hospital Moriá alerta para os riscos do tratamento. Os androgênios, os hormônios masculinos, a gestrinona, a testosterona, podem levar na mulher a efeitos desde queda de cabelo, aumento de pelos, oleosidade na pele. Um estudo feito pela Associação Médica Brasileira apontou efeitos adversos em quase 46% dos pacientes que usaram implantes hormonais manipulados. A maioria, mulheres, com uma média de 43 anos de idade. Este cardiologista conta sobre outros perigos para a saúde. Com o uso prolongado, você tem um aumento do colesterol, um aumento da pressão arterial, a formação de placas de gordura dentro das artérias que irrigam o coração e que irrigam o nosso cérebro, aumentando a chance de infarto e de AVC. A resolução da Anvisa divide opiniões. Há especialistas que veem nos implantes uma forma de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Então, estamos falando de pacientes que estão sendo diretamente afetados nos seus tratamentos terapêuticos, para patologias. As mulheres são responsáveis por quase metade dos lares do Brasil.
As informações divulgadas pelo IBGE ainda apontam que cresceu o número de pessoas que moram sozinhas. Há 3 anos, o Tom decidiu sair da casa dos pais para viver sozinho em Goiânia. Aos 27 anos, o gerente comercial diz que já era hora de ter o próprio lar. Antigamente eu gastava dinheiro à toa, farra. Hoje em dia tem uma responsabilidade, né? Tem casa. Então tem conta para pagar, mas eu falo, o preço de morar sozinho é muito bom. A paz, a tranquilidade, privacidade. Residências com apenas uma pessoa são cada vez mais comuns no Brasil. De acordo com dados do censo domiciliar, divulgados hoje pelo IBGE, pessoas que vivem sozinhas passaram de 12% para quase 19%. Os dados apontaram ainda que a proporção de casais sem filho passou de 16% em 2010 para 20% em 2022. Aumentou também a proporção de famílias que são chefiadas por mulheres. O percentual praticamente se igualou ao dos homens neste último censo. As mulheres no comando da casa já são maioria em 10 estados brasileiros. É a realidade na família da Evelane, que trabalha como técnica em enfermagem e segue no comando da família. Criei as 3 filhas e agora os 2 netos. Fácil não está sendo, mas vamos lá, né? A Lidiane Sayuri está de volta porque, como já vimos nesta edição, o fim de semana tem alerta de rajadas de ventos e temporais. Lídia, a partir de qual intensidade as rajadas de vento podem causar estragos? A partir de 41 km por hora, Cris. A escala que mede a velocidade dos ventos é dividida em 12 níveis. Ela classifica a intensidade e os efeitos das ventanias. Entre os estágios 6 e 7, os ventos variam entre 41 e 61 km por hora e são capazes de movimentar troncos de árvores e até mesmo dificultar a caminhada das pessoas contra o vento. No nível 8, a ventania de até 74 km por hora pode quebrar galhos e fica impossível andar contra o vento. Nos níveis 9 e 10, os ventos de até 102 km por hora provocam estragos em construções, destelham casas e derrubam árvores. No nível 11, o vento é classificado como tempestuoso e provoca estragos severos. Árvores são arrancadas com a raiz e a queda de postes junto com a fiação elétrica. No último estágio, 12, as rajadas superam 120 km por hora e os efeitos são devastadores. Neste fim de semana, as rajadas mais intensas de até 90 km por hora devem ser registradas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Donald Trump e Kamala Harris escolheram o Texas para fazer campanha. No estado de maioria republicana, os candidatos querem atrair votos dos indecisos. Donald Trump fez campanha em Austin. No estado que faz fronteira com o México, criticou o governo Biden no combate à imigração ilegal. Trump voltou a defender a aplicação de pena de morte caso imigrantes ilegais matem cidadãos americanos ou oficiais de segurança e afirmou que o governo de Joe Biden e de Kamala Harris transformou o país numa lata de lixo do mundo. Em resposta, a adversária disse que Trump menospreza os americanos. A campanha republicana foi informada de um novo ataque aos telefones de Donald Trump e do candidato a vice-presidente J.D. Vance. Desta vez, a invasão teria vindo da China. Os hackers, segundo o jornal The New York Times, tiveram acesso ao sistema de comunicação dos Estados Unidos. Ainda não se sabe a extensão e os dados que foram obtidos. A candidata Kamala Harris fez campanha na cidade de Houston e o repórter José Luiz Filho traz as informações. A grande atração da noite no comício da Democrata é a apresentação da cantora Beyoncé, que cresceu no estado e pode influenciar o voto dos mais jovens. O Texas tem uma das legislações mais rígidas em relação ao aborto. E é por isso que Kamala escolheu o estado para tratar do tema. Ela prometeu lutar pelo direito das mulheres decidirem o que fazer com o próprio corpo.
Qualquer indivíduo precisa de liberdade e não do governo dizendo o que é para ser feito, comentou a democrata. Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira pelo jornal The New York Times mostra que Kamala Harris perdeu votos em relação aos últimos levantamentos e agora ela aparece empatada com Donald Trump, com 48% das intenções de voto. Segundo a estimativa de um site que reúne pesquisas eleitorais, Donald Trump tem garantidos 219 delegados, enquanto Kamala conta com 215. A briga agora é pelos 104 delegados divididos em 7 estados indecisos. Quem chegar aos 270 será o novo presidente dos Estados Unidos. Veja a seguir. Ataque do grupo terrorista Hezbollah mata 2 pessoas em Israel. Os prejuízos do agronegócio por causa dos incêndios florestais, que geram perdas de pastagem e áreas de plantio. O Jornal da Record está de volta com uma informação urgente. Agora à noite, Israel atacou o Irã. Várias explosões foram registradas na capital, Teherã. O porta-voz do governo de Israel acabou de confirmar que os bombardeios são as primeiras respostas do país contra os ataques do Irã, que aconteceram no início do mês. Ainda segundo o porta-voz, como qualquer outro país soberano, o Estado de Israel tem o direito e o dever de responder à ofensiva. Ainda não há registro de mortes ou feridos. Já no norte de Israel, mais cedo, 2 pessoas morreram atingidas por foguetes do grupo terrorista Hezbollah. Em Majd al-Krum, cidade israelense de maioria árabe, um shopping foi atingido. O míssil matou 2 pessoas. O Ministério das Relações Exteriores de Israel acusou os integrantes do Hezbollah de querer matar não só judeus, mas qualquer outra pessoa diferente deles. Na fronteira entre o Líbano e a Síria, uma das rotas de fuga que eram usadas por civis foi fechada após bombardeios de Israel. O exército israelense diz que os terroristas do Hezbollah utilizavam a passagem para receber armas que vinham da Síria. Um porta-voz da ONU afirmou que os ataques na região colocam em perigo as pessoas que tentam fugir da guerra. Apenas uma passagem permanece aberta. Em pouco mais de um mês, mais de 500 mil de pessoas fugiram para a Síria. Nesta madrugada, um bombardeio de Israel no sul do Líbano matou 3 jornalistas. Pelo menos 18 profissionais de 6 veículos de imprensa estavam no local no momento das explosões. Israel investiga o ataque. Autoridades da Argentina divulgaram a identidade do líder do Hezbollah na América Latina. A ministra de Segurança da Argentina disse que o libanês Hussein Ahmed Karaki esteve na Argentina e no Brasil. Ele participou de um atentado terrorista em Buenos Aires em 1992. Além de recrutar pessoas para o grupo terrorista, Hussein também tem relações com facções criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho. Ele está foragido. Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência por causa da seca extrema, que favorece o avanço das queimadas pelo Cerrado e Pantanal. O prejuízo causado pelo fogo já supera os 14 bilhões de reais em todo o país. Mas as perdas podem ser maiores, já que proprietários rurais vão precisar investir na renovação do solo destruído para as próximas colheitas. Os proprietários até tentaram evitar que as chamas destruíssem a lavoura. A fazenda Taboca fica em São Gabriel do Oeste, interior de Mato Grosso do Sul. O fogo começou às margens da rodovia, avançou para a reserva ambiental e chegou à área de plantio. Por sorte, o milho havia sido colhido dias antes. O combate durou quase uma semana. A gente deixar a família em casa e estar combatendo o dia a dia, os funcionários, sem dia, sem noite, às vezes sem almoço, sem tomar uma água na hora adequada, né? E você ter toda essa perca ainda, né? Todo esse prejuízo, esse contexto geral, é assustador o fogo. Nesta outra propriedade, no mesmo município, praticamente tudo foi destruído pelo fogo. Antônio tinha acabado de comprar a floresta de eucalipto para abastecer caldeiras de indústrias da região. O
sonho virou cinzas. O maquinário sequer foi usado. O prejuízo ultrapassa R$2,5 milhões de reais. Perdi caminhão, máquina de eucalipto, perdi trator. É triste, a gente está empolgado, né? A gente não quer desistir, mas tem hora que é difícil. Em áreas de lavoura, os prejuízos provocados pelo fogo são muitos. Isso porque os incêndios acabam eliminando todo o material orgânico acumulado no solo ao longo dos anos. Essa área aqui foi consumida pelo fogo, mas precisou ser semeada para o cultivo da soja. Mas o desenvolvimento do grão ainda é bastante incerto. Para repor nutrientes e fortalecer o solo, cerca de 2 toneladas de adubo orgânico foram lançadas em cada hectare da fazenda do Wagner. Eu acredito que aqui nós vamos levar de 5 a 7 anos para preparar esse solo e deixar a matéria orgânica disponível novamente, né, igual era. As queimadas foram drásticas para o agronegócio brasileiro, responsável por quase 24% do produto interno bruto do país e por empregar mais de 28 milhões de pessoas. Em todo o Brasil, os prejuízos estão estimados em mais de 14 bilhões de reais, somente entre junho e agosto, segundo um levantamento feito pela Confederação da Agricultura e Pecuária. Em Mato Grosso, as perdas passam de 2 bilhões de reais. Essa queimada, a gente carrega esse prejuízo por vários anos, né? Além desse impacto lógico imediato, ele é um impacto grande, mas você carrega essas consequências, né? E que há um tempo e há todo um esforço para a recuperação desse solo, principalmente. E a gente acredita que vai em torno aí de uns 3 anos ou mais para você ter novamente essa área recuperada. Em Mato Grosso do Sul, mais de 7.600 propriedades rurais foram atingidas pelas chamas. 16% de toda a vegetação no Pantanal queimou. Esses desastres naturais estão cada vez mais intensos. Isso dificulta cada vez mais as ações de combate. Por isso o Corpo de Bombeiros trabalha muita prevenção e a gente tem investido aqui no estado muito na estrutura, na tecnologia para minimizar as consequências desses incêndios. O Código Florestal define incêndios como qualquer fogo não controlado e não planejado, o que precisa ser combatido. Esse é o caso dos incêndios que devastaram propriedades de unidades de conservação. Já as queimas controladas, usadas por produtores rurais e permitidas pela legislação, são feitas de forma planejada, monitorada e controlada. O fogo, em algumas das vezes, traz a renovação. O fogo controlado, principalmente o produtor pantaneiro, que tem 300 anos de ocupação e 87% do seu bioma preservado, ele sabe o momento que ele tem que fazer as queimadas controladas. Então isso é muito importante que a sociedade entenda e que os nossos poderes entendam que esse produtor tem que ser ouvido. A gente precisa ter os incêndios controlados e não descontrolados. Há quase 3 meses entrou em vigor a nova lei que trata do manejo do fogo e que prevê a substituição por outras técnicas, o que é questionado pela Frente Parlamentar da Agropecuária, uma vez que a queima controlada é usada, por exemplo, para renovar o pasto. O governo federal também impôs novas sanções a um setor que já vai arcar com os prejuízos milionários das queimadas, multas que podem chegar a 10 milhões de reais. Além disso, o proprietário também é obrigado a recuperar as áreas de mata nativa atingidas pelos incêndios, mesmo sem nenhum envolvimento na ação criminosa. O produtor que é vítima desses incêndios, e acontece um vizinho que bota fogo, acontece um incêndio, uma combustão espontânea, acontece um fogo que sai da rodovia que acaba pegando na propriedade, esse não pode ser punido, esse tem que ser ajudado a se recuperar. Nós vamos trabalhar na legislação para que ela seja punitiva para quem merece ser punido e que seja justa para aqueles que são inocentes. Quando a gente fala de prejuízo, não é só prejuízo econômico para o produtor.
para o nosso colaborador que trabalha com a gente aqui no dia a dia, para o comércio da cidade de São Gabriel do Oeste, para a indústria, porque vai chegar até essas empresas menos matéria-prima, vai chegar menos milho, vai chegar menos soja. Mas o produtor rural acredita no recomeço. Aos poucos, quer reconquistar o que perdeu e seguir adiante. Recomeçar. Deus abençoar e coragem para trabalhar eu tenho, não tem preguiça. Se Deus quiser vai dar certo. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo após Gênesis tem a Fazenda, flashes ao vivo na festa. Imperdível. Boa noite, bom final de semana para você. Boa noite.